Fala galera do canal, bem-vindos a mais um incrível vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa autorização de residência que finalmente chegou. Foi bem diferente do que a gente imaginava e ainda tem um detalhe, chegou em tempo recorde. Então fica no vídeo para você saber tudo o que aconteceu. A autorização de residência da gente chegou em tempo recorde. A nossa não, né? A dela, para se dizer. E a sua chegou em quanto tempo? Gente, a minha autorização de residência chegou em 7 dias. Vocês acreditam nisso? Porque nem eu acreditei na hora. De tão incrível que isso foi. 7 dias e já chegou. E quando que foi a data da tua entrevista na AIMA? Eu fiz a minha entrevista no dia 6 de maio e no dia 13 a residência chegou na minha casa. Gente, aonde foi a tua entrevista? Foi em Braga e foi maravilhoso todo o meu processo, fui super bem atendida. E, gente, simplesmente 7 dias depois já tava em casa minha residência. Como assim, sabe? Tipo, graças a Deus, mais uma vez, tudo dando certo, tudo fluindo bem melhor do que a gente imaginava, né? Ela nem esperava, na verdade, ela nem esperava. Eu fiz a minha entrevista da AIMA primeiro que ela. Então, eu fiz a entrevista no dia 12 de março. E a minha chegou no dia 30 de maio. Sim. A minha chegou no dia 30 de maio. Ontem, né? Isso, 79 dias depois. Dentro do prazo ainda. Sim. O prazo da AIMA, como eu falei no vídeo da AIMA, é que eles deram um prazo pra gente que é de 2 a 3 meses corridos, para quem vem com visto de procura de trabalho, é claro. Quem tem manifestação de interesse, foi pela CPLP, tudo isso é uma contagem de tempo diferente. Sim. Então, como eu falei nos outros vídeos, quem vem com visto de procura de trabalho tem prioridade, preferência no processo da entrega da autorização de residência. Eu acho que deu para ver isso na prática, né? Que você tem prioridade. A gente fala o tempo inteiro sobre visto aqui nesse canal. Esse canal é sobre a nossa experiência, né? Sobre o que está acontecendo. E a gente sempre recomenda isso, né? A vir de forma correta, né? Você se organizar, espera mais um tempo, vem com visto, porque faz toda a diferença. Gente, sério, eu tenho uma amiga que ela tá aqui há 3 anos e ela ainda não conseguiu a autorização de residência. Porque veio do jeito que a galera vinha antes, né? Eu sei que tinha como fazer isso antes, mas agora não mais. Então, pra vocês terem uma noção, sabe? A gente chegou em fevereiro aqui. Fevereiro e agora a gente já tá com a residência, sabe? Né? É incrível, é surreal. Eu vou repetir isso várias vezes porque pra mim é surreal. Pra deixar uma coisa clara pra vocês, todos os detalhes sobre a entrevista na AIMA, sobre tudo que deve fazer, sobre quanto tempo você tem que enviar, documentos, como fazer solicitação de pedido de entrevista na AIMA, todos os detalhes sobre entrevista na AIMA, tem um vídeo aqui no canal e tá aqui no card. O vídeo tá aqui no card para você clicar aí e assistir o vídeo e ver esses detalhes. Esse vídeo aqui a gente está falando sobre a nossa experiência com a chegada da autorização de residência. E por que que a residência dela chegou com 7 dias e a minha chegou com 79, mesmo eu tendo fazendo a entrevista antes que ela? Bem, a gente tem algumas hipóteses. Não são só hipóteses, eu acho que são pontos, certezas, argumentos. São fortes argumentos do que realmente aconteceu. Então vamos lá. O que eu acho que aconteceu, gente? Eu fiz a minha entrevista, como eu falei pra vocês, na AIMA de Braga. E o Danilo fez em Cascais, em Lisboa. Então, é completamente diferente. Foi completamente diferente. Por quê? Lisboa tem muito mais processos do que Braga. E pelo que eu sei, essa AIMA de Braga abriu há pouco tempo. Então, mais recente. É bem mais recente, né? Tanto que na minha residência, no cartão, né? A gente vai falar sobre a validade dele mais pra frente, mas tem a data da emissão. E ela foi emitida no dia da minha entrevista. Então eu fiz a entrevista no dia 6 e no dia 6 a minha residência foi emitida. Por quê? Porque a quantidade dos processos pra lá é muito menor. Tanto que tinha menos gente, tipo assim, do que você descreveu que tinha lá na AIMA de Cascais. Tinha bem menos gente, então eu acho que isso fez total diferença para chegar mais rápido e não pelo fato de ser mais perto de onde a gente mora. Eu acho que isso não influenciou. Acho que, tipo, a grande diferença foi essa mesmo.
foi a AIMA, o local que a gente foi fazer. E isso é algo que está acontecendo com todo mundo que está indo fazer as entrevistas em lugares mais distantes. É uma dica. Então, se você não conseguiu seu agendamento, enfim, ou se você vai para lugares mais... fazer em Guimarães, Braga, Bragança também é muito bom, sai mais rápido. Por quê? Porque eles têm menos processos. Já o do meu amor, teve essa espera maior, demorou um pouquinho mais, mas saiu, graças a Deus, mas foi por conta disso, né? Ser em Lisboa. Tanto que a dele... 22/5. Foi quase agora. Foi quase agora. Foi então semana foi passada. 8 dias antes dela chegar em casa. Data da emissão é a data que eles protocolam lá e fazem a emissão do cartão. Então o cartão saiu. O cartão dela saiu no mesmo dia. No mesmo dia. Que você fez a entrevista. Isso é incrível. O meu eu fiz a entrevista no dia 12 de março. Ele foi protocolado e teve a emissão no dia 22 de maio. Muito tempo depois. E o fato é que explica isso, é que Lisboa é lotado de processos, tem muita demanda e muitos casos e acaba demorando muita mais. Coisa, né, para eles fazerem, processarem. Outra coisa que é bom lembrar, o meu visto veio sem agendamento. Eu falei isso no vídeo lá, o dela veio com agendamento, o meu não veio com agendamento. E mesmo assim, teve o processo e o melhor, chegou no prazo de 2 a 3 meses e chegou dentro do prazo. Caramba, aí eu vou falar pra vocês, sério mesmo. Eu tava surtando, fiquei meio surtando, tava nervoso. E principalmente quando chegou a dela, foi um misto de emoções, porque eu tava muito feliz pelo dela ter chegado. Mas eu tava mais nervoso porque o meu não tinha chegado e já fazia muito tempo que eu tinha feito a entrevista. Eu fiz a entrevista primeiro que ela. Sim. E aí quando chegou o dela, ficou aquela mistura de emoções. Eu fiquei nervoso pra caramba. Mas ela me ajudou, me acalmou bastante. E como a gente já falou, o equilíbrio emocional é uma parte da imigração, um pilar da imigração muito importante. E acabou que chegou a minha e estamos aqui gravando o vídeo para vocês. E quanto tempo é a validade da AR? Então, ela vem com uma validade de 2 anos para todo mundo. E aí você, depois de 2 anos, consegue renovar ela bem tranquilamente para mais 3 anos. E o que muda após a gente receber esse tão sonhado cartão de autorização de residência? Bem, primeiro é segurança e estabilidade, né? Você agora tem segurança de que você está legal, com todas as palavras em um país e que no seu visto não precisa mais ser um documento de identificação. Então você não precisa mais mostrar o passaporte, o visto para algum processo que você for fazer público ou qualquer processo. Agora você mostra o cartão de autorização de residência. E tem outros benefícios, né? Além de você poder circular por toda a Europa agora, e também você não depende, como o Danilo falou, você não depende mais do visto, o que é maravilhoso. Então o seu documento, você é oficialmente um residente da Europa, é oficial. Além de que facilita muito para você conseguir financiar casa, você conseguir comprar uma casa. Também beneficia a gente em vários sentidos na questão da saúde também. Que agora a gente tem direito ao chamado aqui médico de família e a gente consegue fazer os processos, fazer exames. E antes a gente só tinha direito a atendimentos de urgência, emergência. Mesmo tendo PB4, mesmo já tendo o número da utente, só dá para ter direito a fazer esses exames de rotina, você tem um acompanhamento se você tiver a residência aqui na Europa. E agora isso é possível. Além de a gente poder voltar para o Brasil e visitar o Brasil tranquilamente. Você pode conhecer outros países, você pode passar até 6 meses fora de Portugal. Tranquilamente, sua residência ainda vai estar válida. Após 6 meses, você tem que retornar, se você quiser manter esse processo aqui, né? Se você quiser continuar nesse processo para daqui a 5 anos pegar a sua cidadania portuguesa e o passaporte português. Mas tem outros benefícios também, não acabou por aí não, viu? Você pode trabalhar legalmente nos países da União Europeia. Então esse documento não vale só para Portugal, ele vale para toda a União Europeia. Você pode também fazer o seguinte, trocar a sua carta brasileira pela portuguesa. Então
carta de habilitação para pilotar, dirigir veículos, você pode solicitar a sua carta portuguesa também. Começar a trabalhar como caminhoneiro, ganhar uma graninha a mais. Aqui se chama caminhonista, né? Caminhonista? Eu acho que é caminhonista. Me corrijam aí nos comentários. Tirar a carta também, né? Que vai ser agora o que eu vou fazer. Finalmente agora eu posso tirar a carta aqui. E também só poderia fazer isso com a residência. Então, ó, só benefício, só coisa boa. Além de outras coisas também, né? Como agora a gente pode solicitar um título, não sei se eu falei o nome certo, tá? Mas é um título de declaração de igualdade. Que basicamente ele dá mais benefícios pra gente, né? A gente vai ser tratado como um cidadão português, mesmo não sendo, né? Mas a gente vai ter direito a mais coisas, direitos trabalhistas e dentre outras questões. Gente, pra vocês entenderem uma coisa, cada caso é um caso. Tenham paciência que tá nesse processo aí de esperar. Vocês viram que nós somos um casal, viemos juntos, solicitamos os vistos juntos. Sim. Um visto saiu num tempo, o outro saiu no outro. Um veio com agendamento. Um veio com agendamento, o outro não Sim. veio. Um cartão de residência chegou primeiro, o outro chegou depois. Então, cada um tem o seu tempo. Eu sei que dá muito frio na barriga, dá muitos sentimentos nesse momento de espera, ansiedade conta mil. Mas o que vale é você ter foco, ter consciência de que o que você está fazendo é o certo. Sim. E esperar. Esperar, viver cada dia. Fé em Deus, muita fé em Deus, porque Ele, na frente, Ele resolve tudo. Se apeguem à sua fé e a gente vai construindo um mundo melhor. É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Comenta ideias de vídeos pra gente fazer também e me segue no Instagram, tá? Que por lá eu tô conversando com vocês, a gente tá trocando ideia lá. Espero você lá. É isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!